Chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora das medidas de Trump e possíveis implicações. Eu converso com Sidney Ferreira Leite, que é professor de Relações Internacionais. Professor, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise. Um grande prazer estar com você aqui no nosso Jornal da Gazeta. Bom, como conferimos há pouco, Trump deve cumprir uma das ameaças dele, que é taxar os produtos do Canadá e do México. Eles têm um acordo comercial, ele fala em taxar em 25% a partir de amanhã. Os países podem retalhar, podem taxar também os produtos americanos, mas fica aquela situação que o aumento de tarifa rebate nos preços. Então, todos os países sofrem as consequências. Trump acha que ele vai aumentar a arrecadação e aí ele pode cortar impostos de uma outra forma. Como é que o senhor vê essa estratégia? Bem, 10 dias de Trump no poder, 10 dias bem intensos, né? Veja, eu não chamaria de estratégia, eu chamaria de uma tática, né? Uma ação protecionista dessa ordem, ela, digamos que faz parte aí de um repertório de ações que podem ser levadas a cabo num contexto de enfrentamento comercial. Mas fazer, não é, da elevação de tarifas das importações uma estratégia de longo prazo, me parece extremamente arriscado, não só para os Estados Unidos, mas a gente não pode esquecer, vivemos uma economia globalizada, as cadeias produtivas são globais, não é? Um produto, este relógio que está no meu pulso, ele pode ter sido fabricado em um determinado país, mas as peças que levaram essa fabricação vieram de outros países, né? Então você tem vasos comunicantes que, como você falou muito bem, isso vai interferir ou nos preços, ou na falta desses produtos, ou nas duas coisas. Exatamente, e muitas empresas foram estimuladas a começar a produzir no México e no Canadá exatamente por esse acordo com os Estados Unidos. Então era uma estratégia comercial até para fazer frente à dominação chinesa, à expansão chinesa. Então essas empresas estrangeiras instaladas lá também podem sofrer as consequências. Também podem sofrer. É um processo que começa lá no final dos anos 80, nos anos 90, em que muitas empresas, inclusive automobilísticas, né, começaram a produzir os carros, não nos Estados Unidos, empresas americanas, mas especialmente no México. E este processo ele só se acentuou com o tempo, mas o Trump ele lança uma ideia, com isso ele está falando para o seu eleitor, da classe trabalhadora norte-americana, industrial, de que ele vai retomar a industrialização dos Estados Unidos. O que significa o quê? Retomar a industrialização dos Estados Unidos significa enfrentar o mundo já globalizado, né? Então talvez a gente esteja vivendo, isso ainda não está muito claro, um turning point, um ponto de virada na economia americana que se desdobra com repercussões na economia global, com consequências globais. Agora, a reação da produção americana também pode não se dar com tanta rapidez e tem a questão dos insumos, há muita discussão em torno disso. Agora, por trás dessa tarifa mais alta, Trump coloca também a questão dos imigrantes. Ele falou que Canadá e México não têm um controle efetivo, eles queriam que eles fechassem mesmo as fronteiras e fala também da questão do fentanil que estaria entrando e justamente por isso quer taxar os produtos chineses em 10%. Com a China, ele está sendo um pouco mais conciliador. Até surpreendeu que ele falava antes em 60% de tarifação, agora está falando em 10% e por conta especificamente do fentanil. O senhor acha que ele parte para cima da China também? Não agora. Me parece que o Trump definiu uma estratégia de, num primeiro momento, enfrentar essas batalhas comerciais que ele pode vencer, não é? Que ele pode ter êxito. Com a China, o cenário é extremamente mais complexo, as consequências são muito maiores, inclusive consequências que sairiam do campo estritamente comercial e poderiam entrar num campo até mesmo belicoso. Denise, você sabe que uma das explicações mais importantes para explicar a Segunda Guerra Mundial foi o protecionismo dos Estados, que foram fechando as suas economias e, num dado momento, né, isso levou a um conflito entre esses países. Então, a política protecionista, ela não tem repercussões apenas, digamos, na área comercial, ela tem desdobramentos muito mais amplos na sociedade, como você falou, a questão da imigração, na própria política.
Em relação à imigração, ele vai tentando cumprir tudo o que ele prometeu também. Não é? As prisões aumentaram muito, ele segue aquela devolução de imigrantes ilegais, como aconteceu com Biden também, mas com um tom de crueldade, as prisões da forma como estão sendo feitas. Ele fala na utilização de Guantánamo, não é, em Cuba também, para colocar os mais perigosos, porque ele associa os imigrantes a criminosos e os trata dessa forma. Até pode ter criminosos também, mas a grande maioria foi em busca do sonho americano, de conseguir trabalho e uma condição de vida melhor, não é? A criminosos e até mesmo a criminosos terroristas, Sim. que no caso dos Estados Unidos tem uma legislação muito forte, muito pesada. O protocolo de segurança nos Estados Unidos, isso não é algo atávico ao governo Trump, né? De um modo geral, ele é muito mais rigoroso, se a gente comparar, por exemplo, com o Brasil, não é? E quando ele escolhe Guantánamo, com certeza ele também está mirando aí em dois alvos interessantes. Um é no apoio dos latinos que vivem especialmente na Flórida, que são anticubanos, né? Que são que são contrários ao governo cubano, e Guantánamo está em território cubano, não deixa de ser uma provocação. Tem uma simbologia aí, né? Denise, há toda uma coerência, até do ponto de vista histórico, né? Porque o presidente que ele mais elogiou do passado, desde que assumiu há 10 dias, é o McKinley, tanto que ele colocou o nome do Golfo do México, né? O McKinley foi exatamente o presidente americano que fez a primeira intervenção imperialista, que foi em Cuba, na guerra contra a Espanha, né? E depois da vitória norte-americana sobre a Espanha, Cuba se tornou independente da Espanha, mas dependente dos Estados Unidos, não é? Então há toda uma coerência de uma onda conservadora, de uma retomada da política do porrete, do Big Stick, né, que vem com o presidente logo depois do McKinley, que é o Teddy Roosevelt, né? Então o Trump, ele está sendo agora, talvez mais do que no primeiro mandato, o presidente do hard power, do poder duro, pressão econômica. Se a economia não dá certo, pressão militar. Agora pode representar um retrocesso em direitos humanos e uma série de avanços democráticos. Primeiro, ele inocentou todos os envolvidos na invasão do Capitólio, foi uma promessa dele, então ele continua conversando com os eleitores dele. Ele disse que só tem 2 gêneros, ele está tirando todas as pessoas trans do exército, expulsando, fazendo com que as mulheres trans sejam transferidas para prisões masculinas, não é? Então ele abre espaço para isso, e as críticas dele envolver inclusive esse acidente que nós estamos conferindo um pouco entre o avião e o helicóptero, dizendo que a responsabilidade de Biden e de Obama foi da inclusão de pessoas que teriam uma mentalidade incapaz para poder gerenciar essa área de segurança, que é uma situação absurda. Que é uma outra promessa de campanha, que é o enfrentamento daquilo que ele considera um grande mal que aconteceu nos Estados Unidos, que é a cultura woke, que é a cultura do politicamente correto, né? Então ele também abriu essa frente logo nos primeiros dias. E eu diria, Denise, respondendo objetivamente a sua pergunta, que ele tem pelo menos 2 anos uma certa hegemonia para levar a cabo, digamos, as conquistas eleitorais que ele teve. Mas daqui a 2 anos há eleições nos Estados Unidos. Então, novamente, a sociedade americana vai poder se posicionar, tanto na eleição de deputados e de senadores, se esse encaminhamento vai continuar hegemônico. Mas, no momento, Trump consegue criar um consenso em torno daqueles seus eleitores, né, e levar a cabo políticas muito duras, muito rigorosas. E quando falamos de políticas duras e rigorosas que são levadas a cabo nos Estados Unidos, elas se espelham, porque os Estados Unidos é um farol, especialmente para os países do Ocidente, né? Então a gente vive um turning point, um ponto de virada, de uma ascensão de uma onda conservadora que sabemos de onde surgiu, mas não sabemos aonde vai dar. Exatamente, ele terá de produzir resultados principalmente na economia para poder garantir essa hegemonia que ele conquistou nas últimas eleições, com maioria no Congresso, maioria na Câmara, e ele tem maioria também na Justiça. Se ele não conseguir os resultados econômicos, é bem provável. O eleitor americano, ele tem um substrato de pragmatismo na hora de votar. Se a economia não vai bem, na ótica desse eleitor, ele tende a não votar no governo. O Trump aposta na economia, Denise,
em baixar os impostos. Com isso, ele entende que isso vai aquecer a economia e gerar mais empregos e empregos de qualidade, não é? Mas a gente sabe, aliás, você muito mais do que eu, que entre a teoria econômica e a realidade, aí é um fosso, né? A realidade é muito mais complexa do que os conceitos e as abstrações econômicas. Conferir o que ele pode conseguir de resultado. Agradeço a presença de Sidney Ferreira Leite, que é professor de Relações Internacionais. Obrigada, professor. Uma boa noite. Forte abraço, um prazer estar com você. Com você.